Vocês já tiveram falta de luz alguma vez na vida? A necessidade de usar uma vela para tentar enxergar as pequenas coisas? Há muitos anos atrás, no século XVI, as pessoas andavam como na escuridão. E Deus iluminou um monge chamado Martinho Lutero, que trouxe à luz de novo a palavra de Deus. Na série agora que nós vamos iniciar a partir deste mês, ou no mês de outubro, que é o mês selecionado para a reforma, nós vamos estudar o século XVI. Vão ser 5 capítulos ou 5 episódios que vamos relatar um pouquinho da história que aconteceu da reforma e trazer ela de volta para os nossos dias e ver o que Deus tem para nos mostrar a partir do século XVI para nós hoje. Então fique aí, não saia daí, curta o nosso vídeo aí, compartilhe com mais pessoas e vamos juntos nessa caminhada através do século XVI. Nós vamos viajar pelo século XVI e nós queremos iniciar este momento, então, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vão ser só 5 episódios. O primeiro episódio é o episódio de hoje. A gente vai tentar entender um pouquinho, contextualizar para vocês aí o que estava acontecendo no século XVI. Quais são as coisas que impulsionaram, né, a reforma protestante e se isso era uma coisa que realmente aconteceu só naquele momento ou teve outros que tentaram fazer uma reforma antes. Na outra semana, então, nós vamos estudar um pouquinho sobre um monge inquieto, Martinho Lutero, quem ele foi, aonde ele estudou, quais são as escolas, quais coisas aconteceram na vida dele para ele se transformar num reformador. O outro episódio vai ser consequências da reforma, o que mudou no mundo, né, após reforma, quais são as coisas que mudaram após essa reforma, né, luterana ou a reforma de Martinho Lutero. Depois nós vamos ver um pouquinho o surgimento de novas igrejas, né, até aquele momento só existia a igreja católica e depois, né, da reforma protestante, né, pelo menos das igrejas cristãs, surgiram várias igrejas cristãs pelo mundo. E o nosso último episódio, o 5º episódio do mês de outubro, vai falar: precisamos mudar? Uma reforma constante? Será que ainda existe lugar para uma reforma dentro da igreja? Então são esses os temas que a gente vai estudar a partir de hoje. E eu convido você a ficar aí conosco e acompanhar o episódio de hoje que fala um pouquinho do século XVI. Nós recém terminamos de contar a história dos discípulos de Jesus, os primeiros, né, evangelistas ou aqueles que levaram a palavra de Jesus adiante. Logo depois, né, de contar toda a história dos discípulos, veio o Pentecostes. A gente já falou aqui também numa outra série sobre o Pentecostes, o que aconteceu. Surgiram as primeiras igrejas. E as primeiras igrejas, até os mais ou menos 300, os 3 primeiros séculos, dá para se dizer assim,
a igreja cristã, ou a igreja que estava nascendo, sofria muita perseguição. Que quer dizer, eles eram perseguidos de várias formas, eles tinham que se encontrar em catacumbas, né? Eles tinham que se encontrar escondidos, eles não podiam estar em lugares públicos compartilhando a palavra de Deus. Por quê? Porque era proibido. Então muitas pessoas sempre estavam, né, os romanos estavam sempre tentando eliminar ou extinguir, né, essa ideia dessa nova religião do cristianismo que estava surgindo a partir dali. E isso aconteceu até mais ou menos no ano 300, mais ou menos, quando um soldado romano, um jovem general romano bem conhecido e bem famoso da época, começou a olhar os cristãos com outros olhos. Ele começou a pensar assim, mas esses cristãos não são tão ruins assim. Eles não estão tentando conquistar o mundo, eles não estão tentando fazer nada, eles realmente estão tentando levar a palavra de Deus adiante e transformar o mundo através de coisas positivas. Ele começou a ver coisas positivas através dos cristãos e pensando, isso poderia, né, ser algo muito bom para a humanidade de uma maneira geral. E então ele chegou a se tornar, né, imperador do Império Romano daquela época, e o nome dele era Constantino. E no ano de 313, Constantino provavelmente já tinha se convertido ao cristianismo, né? Existem divergências sobre isso. Ele promulgou um edito de liberdade e tolerância aos cristãos. Então, pela primeira vez na história, né, os cristãos chegaram a ser tolerados, já não havia mais tanta perseguição e eles já podiam anunciar a palavra de Deus mais livremente. E Constantino chegou a tornar, né, o cristianismo a religião oficial do governo. Né, de todo o império. E isso fez o quê? Fez com que a igreja começasse a caminhar junto com o Estado, ou junto com o governo. Ao lado sempre do governo tinha a religião do lado ali. E isso começou de uma certa forma, dar um certo poder para a igreja que não era necessário. A igreja já tinha recebido o poder de Deus, o poder de perdoar os pecados, de fazer milagres, de levar a palavra de Deus. Eles já tinham esse poder de Deus, mas agora eles estavam usufruindo de ter o poder do Estado. E durante quase 1000 anos, né, depois de eles serem considerados a religião do Estado, eles continuaram assim. E pouco a pouco, o Império Romano, que era o império da época, começou a enfraquecer. Porque a administração falhou, os governos, um atrás do outro, falharam, pouco a pouco, né, existia naquela época os bárbaros, né, que vinham, invadiam e começaram, de certa forma, destruir e terminar com tudo que o Império Romano tinha criado. Isso é mais ou menos na Idade Média. Aqueles que gostam bastante de história podem, né, relembrar disso. A Idade Média é conhecido como anos de caos, anos de desordem, anos de turbulência, de guerras e de dá para se dizer assim, um estancamento do avanço, ou dá para se dizer assim, as pessoas daquela época começaram a regredir. Em vez de avançar no descobrimento da ciência, das leituras, das coisas, houve um estancamento desse avanço, que quer dizer, as pessoas já não se importavam mais com essas coisas. Mas mesmo assim, com toda essa turbulência, estava acontecendo algo na Europa. Na Europa estava se formando uma civilização brilhante. A pessoas brilhantes, a países brilhantes, a pessoas que, de certa forma, se destacavam nas ciências, na economia, no descobrimento de novas causas, e a igreja cada vez mais próxima do Estado. A igreja cristã cada vez mais unida com o Estado. E já tinham vários luxos, regalias, né? A igreja se tornou uma igreja muito rica, com muito poder, né? E
e muitas vezes chegavam a tomar este poder até com violência, com guerras. Aqueles que gostam bastante de história, a gente pode conversar um pouquinho dessas coisas que aconteciam. No ano de 1073, um papa bem famoso chamado Gregório VII, ele se atreveu a dizer que ele era representante de Deus na Terra, tanto para assuntos da igreja, assuntos espirituais, quanto assuntos do mundo. Tanto clérigos quanto leigos estavam sob seu comando. E isso começou a transformar um pouco a igreja. A igreja que antes, ou que foi formada para cuidar de coisas espirituais, estava se preocupando com coisas civis, se envolvendo com coisas civis. E esse poder e essa mistura, essa mescla, né, entre o poder humano, dá para se dizer o poder terreno, e com as coisas espirituais, isso foi pouco a pouco atrapalhando a igreja, atrapalhando o evangelho, tirando o foco do evangelho, de levar a palavra de Deus e trazendo o foco para si, o foco para o poder. Então, na Europa estava muito fervilhante, né, muito fervente isso de que a igreja tinha o poder, e a igreja chegava a controlar tudo, né? Chegou uma época onde a igreja chegava a controlar os príncipes que colocavam, né? E isso era bem interessante. Um dos bem famosos também da época era o Bonifácio VIII, chegou a dizer que existe uma santa igreja cristã e apostólica, e fora dessa igreja não existe salvação ou perdão dos pecados. Tamanho era a arrogância do povo naquela época, dos clérigos, dos papas, das pessoas que eram responsáveis pela igreja cristã da época. E isso de certa forma começou a incomodar as pessoas. Pouco a pouco as pessoas começaram a olhar a igreja com outros olhos, não com os olhos, né, da palavra de Deus, não com os olhos que a gente deve buscar a igreja para ter o perdão dos pecados, mas sim a igreja cada vez mais tornou-se algo grande, né? Algo valioso, e valioso no sentido de riqueza, de poder. E aí a gente nota um pouquinho o rumo, né, que a igreja tomou, com privilégios, com poder, beneficiando pessoas da alta classe e desprezando muito os fracos, os oprimidos. As pessoas todos tinham que submeter ao poder do papado. As pessoas pouco a pouco começaram a questionar essas cobiças, né, e começar a questionar essas coisas, mesmo dentro da igreja, né? Vários clérigos começaram a questionar isso, mas eu acho que a gente está se preocupando com coisas que não são do governo. Então, na época de Lutero, isso já no século XVI, o Papa da época era o Leão X. E o Leão X era um Papa conhecido, ele foi chamado muito jovem, né, para ser clérigo, para ser o líder da igreja, e ele realmente gastava o dinheiro com festas, com coisas que não tinham nada a ver com levar a expansão do evangelho ou levar o evangelho adiante. Ele queria construir a maior, né, igreja da época, com luxos, com pompas, e através disso criou várias coisas, né, para distorcer o evangelho. Por quê? Porque as pessoas viviam na escuridão, elas não conseguiam entender o que realmente era o evangelho, o que realmente a palavra de Deus falava. Por quê? Quem realmente conseguia ler a palavra de Deus eram as pessoas que estudaram, né? Ou o grego, ou o hebraico, né? Ou o aramaico. E era muito difícil para as pessoas. Por quê? Ou era muito pobre ou eram muito ricos. E na época de Lutero, a época renascentista ou renascimento que estava acontecendo na Europa, algumas características do renascimento a gente conseguiu perceber ali nesse movimento que estava acontecendo.
quando a gente estudar um pouquinho da família de Lutero, a gente vai entender bem assim o período renascentista na Itália, né, influenciou várias coisas, sejam elas científicas, universitárias, o individualismo, o humanismo, antropocentrismo, isso estava, de certa maneira, muito no ar daquela época. E isso permeava muito para Lutero, e Lutero era influenciado por isso, porque Lutero teve a oportunidade de estudar. Teve a oportunidade de estudar leis, né? O pai dele teve recursos para colocar ele na universidade e ele vivenciava isso. E a sociedade da época estava pouco a pouco, né, no século XVI, trocando ou caminhava pouco a pouco do feudalismo, né, para aqueles que sabem o que é o período feudal, pro capitalismo. O dinheiro começava a entrar cada vez mais na negociação, no comércio, crescia, a informação chegava cada vez mais rápido na época. Na época de Lutero também uma das coisas que ajudou a impulsionar a reforma era que o desenvolvimento da imprensa, né, que antes não tinha, e então já se copiava livros, né, e coisas muito mais rápido. Então a tecnologia estava pouco a pouco chegando, né, nas mãos das pessoas. Naquele período também são as grandes colonizações, né, as grandes navegações, colonizações tanto e eu tive a oportunidade na República Dominicana, né, que é o país no Mar do Caribe, ele é conhecido como as Ilhas Espanholas, onde Cristóvão Colombo chegou por primeira vez nas Américas, e lá uma frase me chamou muita atenção, que o principal motivo pelo qual eles buscavam um novo mundo era para evangelizar novas terras, levar o evangelho para as novas terras. Isso mostra muito bem a mescla que existia entre o poder, né, e a igreja, né, ou o Estado e a igreja, ou dá para a gente trazer para os nossos dias a política e religião, né? Existia uma confusão muito grande nisso, assim, e era uma briga de poderes. Então, vários governos da Europa, Alemanha, né, Espanha, França, Portugal, Inglaterra, estavam cada vez mais fervilhantes, crescentes nessa expansão, né, nesse buscar novos territórios, e a Alemanha estava ali, né? A Alemanha já era o centro de muitas coisas interessantes que aconteciam na época, e pouco a pouco a igreja foi perdendo, né, o seu comando secular. As pessoas começaram a sentir a influência que estavam, né, que não estava cheirando muito bem o que estava acontecendo, e tentaram pouco a pouco, e foram conseguindo pouco a pouco, tirando, né, o poder que a igreja tinha através, né, dos governos. Chegou uma época que os papas escolhiam os príncipes, nenhum príncipe era empossado, né, sem ter o aval do papa. O papa, né, fazia ou escolhia muitas vezes. Alguns príncipes territoriais eram clérigos, né, e dá para se dizer assim, se a gente vai trazer para os nossos dias, alguns governadores da época eram clérigos, né, eram da alta igreja, e se comprava cargos muito fácil. Quanto mais dinheiro tu tinha, mais oportunidade tu tinha para comprar. E a igreja, como foi perdendo esse poder, pouco a pouco começou a criar coisas dentro da própria igreja para escravizar os menos favorecidos. E aí que surgiu a tal da indulgência, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né, e para aqueles que já conhecem um pouco da história, a indulgência é uma carta que a igreja dá fazendo com que as pessoas possam ser perdoadas através daquela carta. Se tu fez alguma coisa muito grande, né, dependendo da coisa que você fez, você paga, e tem um edito lá assinado, né, com um selo da igreja dizendo assim: teus pecados estão perdoados, tranquilo, tu pode viver a vida louca, que tu tem um papelzinho dizendo que tu tem o perdão dos pecados. E isso enfureceu e sacudiu muito a igreja,
muitas pessoas, muitos monges, muitas pessoas se rebelaram, mas o que despontou, o que chamou bastante atenção e que foi impulsionado e que Deus moveu para sair da escuridão, para levar as pessoas à luz, era Martinho Lutero, que era um monge católico, e a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Martinho Lutero e do que ele fez, né, a partir do estudo dos próximos episódios. E algumas coisas aconteciam também no século XVI, as artes, né, o avanço dos estudos, a ciência, já mencionei antes as grandes navegações, alguns nomes importantes na história também do século XVI. Vocês devem ter ouvido falar já de Leonardo da Vinci, Maquiavel, Shakespeare, né, Vasco da Gama, né, e Martinho Lutero é o nome que a gente vai estudar aqui na nossa série. E nesse cenário político e religioso e mundial de expansão é que aconteceu a Reforma Protestante. E só para lembrar, né, que muitos antes de Lutero tentaram essa reforma dentro da igreja. Várias pessoas tentaram de várias formas trazer de novo para a igreja o rumo principal dela, ou o foco principal. E qual é o foco principal da igreja? É o Evangelho, é levar Jesus ao coração das pessoas. Esse é o foco da igreja. O foco da igreja não é buscar poder, o foco da igreja não é estar ao lado do Estado, o foco da igreja é levar Jesus ao coração das pessoas, de todas as formas possíveis. E Lutero foi um abençoado, porque Deus usou ele, né, e muitos outros na época da Reforma, para fazer essa reforma, para de novo trazer as pessoas para a luz que é Cristo Jesus. Então, semana que vem, meus queridos, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre quem é esse monge, quem foi Martinho Lutero, aonde ele estudou, como foi a infância dele, como era a família dele e quais as coisas Deus colocou na vida dele, colocou no coração dele para transformar a vida deles. Então, não perca, o próximo episódio da semana que vem é Lutero, um monge inquieto. Um abraço, fique na paz e até o próximo episódio. Tchau!